Salve, gurizada! Eu me chamo Guilherme Salzano. Eu me chamo Antônio Ortiz. E eu sou Ana Luísa Vaz. E hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre os plateumintos. O que são os plateumintos? São animais invertebrados, têm o formato do corpo dorso-ventral, são vermes de corpo achatado, a fila é Platyhelminthes, algumas espécies são parasitárias e outras de vida livre, e alguns exemplos são tênia ou solitária, a planária e o esquistossomo. Algumas características dos plateumintos são que eles são triblásticos, acelomados, têm simetria bilateral, são protostômios, são hermafroditas, aeróbios ou facultativos e ovíparos, e o que significam cada um deles. Triblásticos possuem ectoderme, mesoderme e endoderme, acelomados não têm cavidades, simetria bilateral tem dois lados iguais, protostômios têm apenas um orifício que é a boca, hermafroditas possuem dois sexos em um indivíduo, aeróbios ou facultativos sobrevivem com ou sem oxigênio e ovíparos depositam ovos no intestino do hospedeiro. Falando agora sobre a fisiologia dos plateumintos, eles possuem um sistema nervoso constituído por dois gânglios cerebroides continuados por dois cordões nervosos ventrais, que são conectados entre si por vários feixes nervosos periféricos paralelos. Ainda possuem dois órgãos receptores de luz, chamados ocelos, além de células quimiorreceptoras especializadas. O sistema digestivo existe, apesar de incompleto, por ter apenas uma abertura que serve como entrada e saída ao mesmo tempo. Portanto, a boca serve para alimentação, mas também para eliminação de fezes. Essa abertura única, chamada de boca, se localiza na porção ventral do corpo, como se pode ver na imagem. O sistema excretor é composto por vários tubos que levam os resíduos corporais para os protonefrídeos, parecidos com rins pela função que desempenham. Lá se encontram células flama, especializadas na filtragem. Após o processo, os resíduos são excretados pelo tubo excretor, como podemos ver na imagem. Em relação à reprodução, os plateumintos, por serem hermafroditas, possuem os órgãos reprodutivos de ambos os sexos, ovários, testículos, pênis e vagina. A sua reprodução pode ser sexuada por fecundação cruzada, isso é, uma troca de gametas entre dois indivíduos na qual ambos saem fecundados, ou podem também se autofecundar. Após a fecundação, liberam ovos no intestino do hospedeiro ou no ambiente aquático onde vivem. Alguns podem também se reproduzir por fissão binária ou transversal, ou bipartição. Os plateumintos não têm sistema circulatório nem respiratório. Os nutrientes e fluidos são transportados por difusão pelo corpo. A respiração é cutânea direta, eles são aeróbios facultativos, podendo sobreviver em ambientes sem oxigênio, produzindo ácidos graxos e lactato. Se tratando da classificação dos plateumintos, temos a classe Turbellaria. São organismos de vida livre, sua locomoção é ciliada, vivem em ambientes aquáticos, são hermafroditas, possuem grandes poderes de regeneração, sua reprodução pode ser sexuada através da fecundação cruzada ou assexuada através da fissão transversal. Um exemplo de Turbellaria é a planária. Os indivíduos da classe Cestoda são endoparasitas que se fixam no intestino humano ou de outros animais vertebrados, por meio de ventosas localizadas na cabeça, ou melhor, no escólex. Possuem o corpo alongado e dividido em metâmeros, ou seja, pequenos segmentos ao longo de toda a extensão corporal, como a gente pode perceber ali na imagem. Não possuem sistema digestivo e, sendo assim, se alimentam por absorção e difusão de nutrientes. Fazem autofecundação e liberam ovos no intestino do hospedeiro que sairão pelas fezes. Os exemplos mais conhecidos são as tênias ou solitárias, as grandes causadoras das verminoses que veremos a seguir. A classe dos trematodas é composta por endoparasitas e ectoparasitas, na maioria dioicos, ou seja, existem indivíduos masculinos e outros femininos. Também existem algumas espécies hermafroditas.
Os indivíduos dioicos apresentam dimorfismo sexual, isso é, os indivíduos de sexos diferentes possuem corpos bem distintos. Nesse caso, o indivíduo masculino é bem maior que o feminino, como a gente pode ver ali na imagem. Os indivíduos mais conhecidos são o esquistossoma, causador da esquistossomose ou barriga d'água, e o Fasciola hepática, parasita de fígado de carneiros. E agora nós veremos sobre as verminoses, ou seja, as doenças causadas pelos plateumintos. Começando pela teníase, que é causada pela Taenia solium, que possui como hospedeiro intermediário o porco, e a Taenia saginata, que possui como hospedeiro intermediário o boi. Mas antes é importante a gente lembrar do ciclo reprodutivo dessa tênia, que começa por um ovo, que vai formar uma larva, e em seguida vai formar a tênia adulta. Então, a partir disso, a gente tem que saber que a doença é causada pela ingestão da larva da tênia. Só que, e quem possui de fato a tenis, né, o indivíduo, quando a tênia adulta está no intestino humano, que é o seu hospedeiro definitivo. Daí vem um outro nome pela qual a tênia é conhecida, que é solitária, porque ela fica sozinha no intestino e ela pode chegar até 10 metros de extensão. Mas daí a propagação da tenise, ela ocorre através da autofecundação das proglótides, que são as partes da tênia, né, masculina e feminina, que vão formar os ovos da tênia, que serão eliminados com as fezes. E a partir das fezes, esses ovos podem contaminar a água ou algum alimento, o que daria continuidade ao ciclo. Mas daí, nisso tudo, onde é que entram os porcos e os bois, né? Tem que pensar que se um porco ingerir um alimento ou água com os ovos da tênia, ele terá a larva no seu organismo. E daí essa larva, que como forma de resistência, vai se instalar na musculatura do porco e vai formar umas pelotinhas, que serão os famosos cisticercos. Então daí quando o ser humano for comer essa carne mal passada, ele vai estar ingerindo o cisticerco e fazendo com que a tênia adulta se desenvolva no seu intestino. Nesse próximo slide, a gente pode ver o ciclo da tenise, que como a gente vê ali, as fezes humanas contaminadas, em seguida vão contaminar o morango, né? A fruta que será comida pelo porco. Então, o porco contaminado criaria este cisticerco, né? Como forma de resistência da larva, e em seguida o humano, que ingeria a carne desse porco com o cisticerco, fosse contaminado pela tenise, né? E assim esse ciclo ocorreria sucessivamente. A seguir temos a cisticercose, em que também há a presença de tênias, porém apenas da Taenia solium, que é aquela em que o hospedeiro intermediário é o porco. Porém, ao invés de ingerir o cisticerco, que é a forma de resistência da larva, como ocorre na tenise, o ser humano vai ingerir o ovo da tênia, como se nós fôssemos o porco na tenise. Ou seja, a cisticercose ocorre ao tomar água ou alimento contaminado por fezes de um indivíduo com a Taenia solium. E além disso, ela pode ser até mais perigosa do que a tenise, porque os cisticercos, que serão produzidos dentro do corpo da pessoa, podem acabar parando no cérebro, sendo até necessário fazer uma cirurgia ou na musculatura, que é o caso dos porcos. E aqui no próximo slide é mostrado como é contraída a cisticercose. A gente pode ver um humano contaminado pela tenise, que vai liberar fezes contaminadas com os ovos da tênia. E daí tem a opção de o porco ingerir como hospedeiro intermediário o que seria a tenise, e a opção do hospedeiro humano consumir esses ovos. Ou seja, a cisticercose ocorre quando nós, seres humanos, nos tornamos os hospedeiros intermediários, ao invés do porco, e a gente passa a abrigar o ovo que desenvolverá o cisticerco. E a última das verminoses apresentadas é a esquistossomose, ou barriga d'água, que é causada pelo esquistossoma mansoni, na qual o indivíduo possui de fato a doença quando há presença de esquistossomos adultos no fígado, o que vai acabar deixando o fígado e o baço inchados, vindo daí o nome barriga d'água. Então, a partir do fígado, esses esquistossomos se reproduzem, pois o macho é maior e carrega a fêmea através do canal ginecófago, e eles vão produzir ovos, que depois serão eliminados nas fezes. A partir das fezes, esses ovos podem acabar chegando em rios ou lagos de água doce, na qual originarão uma larva, que é o miracídio, que ainda não é infectante.
Porém, se o miracídio passar pelo caramujo, que não é qualquer caramujo, mas sim da família Planorbídeo, que é hospedeiro intermediário, o esquistossomo vai sair como forma de cercária. E a cercária, sim, é uma larva infectante e que penetra na pele do ser humano, passando para a corrente sanguínea e migrando para o fígado, intestino e outros órgãos. E a seguir, no próximo slide, é possível ver os esquistossomos em forma de ovo e liberado pelas fezes, que vão liberar os miracídios na água e que, ao entrar em contato com o caramujo, se tornam cercárias, e estas vão penetrar a pele e causar a esquistossomose no ser humano. E nessa tabela a gente pode ver a relação entre cada verminose e seus meios de transmissão, sintomas, tratamento e prevenções. Os tratamentos em geral envolvem o uso de vermífugos e os meios de prevenir as verminoses sugerem o mantimento da higiene e o saneamento básico, além das precauções sobre o consumo de carne e o contato com águas infectadas. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Um grande abraço, tchau, tchau.